Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança. Bom dia, queridos. Delícia ter vocês aqui na manhã desse domingo. Muito bom tê-los aqui. Tantas coisas para falarmos numa manhã como essa. Mas a gente vai falando aos pouquinhos aí tudo que tem acontecido e a alegria que nós estamos sentindo na manhã de hoje. Rapidamente, eu fiz ontem uma reunião com o pessoal da recepção e disse que nós nos organizaríamos para depois do Elié, nós recebermos as pessoas na galeria. Porque pela maneira como a igreja estava se portando domingo de manhã, com tantas pessoas chegando, a gente entendia que era tempo então de começar a usar a galeria. E eu disse isso para elas ontem na nossa reunião e disse, depois do Elié, nós vamos abrir a galeria. Mas não foi possível esperar depois do Elié. Temos sim alguns lugares aqui embaixo, se você prefere, você adulto prefere, aqui ainda temos alguns lugares, mas a nossa juventude já se mobilizou e já foi para a galeria para que pudesse abrir espaço para as pessoas que chegam depois ou pessoas que preferem estar aqui embaixo. Então aquilo que eu estava planejando começar depois do Elié, Deus disse, não, é imediato. E nós estamos muito felizes de ter vocês aí na galeria, e dando espaço para a turma aqui embaixo a receber o conforto melhor. Então, a partir de hoje, não colocamos mais cadeiras aí atrás. Chegou um pouquinho mais tarde, não tem espaço aqui embaixo. A galeria vai estar sempre preparada. E a parte técnica vai ter que colocar som para eles lá em cima, para que eles não recebam som picado. E eles recebam o mesmo som que nós estamos recebendo aqui embaixo, ok? Então vamos nos preparar essa semana. E assim eu agradeço a compreensão, a ajuda de vocês, o carinho de vocês para este momento. E querida igreja, mês atrás, eu não ia falar sobre isso hoje. Eu estava preparando para depois da Páscoa ter essa conversa com vocês. Mês atrás, dificilmente eu me recordo dos meus sonhos. Dificilmente eu me recordo dos meus sonhos. Mês atrás, eu tive um sonho, de sábado para domingo. E esse sonho afluía muitas pessoas para esse templo, que eu não conhecia, que eu não sabia de onde vinha, para onde estavam indo. E muitas pessoas. E daqui a pouquinho o pessoal da recepção desesperado dizendo, pastor, o que a gente faz? Falei, manda para a galeria. Mas está sujo lá em cima, não está confortável, não tem som, manda para a galeria. Mas pastor, vai ser ruim, manda para a galeria. E o pessoal da recepção desesperado, de tantas pessoas que vinham. A partir daquele sonho, eu disse para Deus, Pai, eu vou correr na sua frente e vou preparar a galeria. E eu não corri na frente de Deus. Esqueci de falar, passou. E hoje a gente vê que eu deveria ter corrido na frente de Deus. Mas dá tempo ainda. E nós vamos preparar a galeria, porque no Elié nós vamos ter todo esse santuário cheio, a galeria cheia. E depois do Elié, isso vai ser uma rotina da nossa igreja, porque Deus tem falado comigo em sonho. Você crê ou não? Eu creio. Deus tem falado comigo em sonho. Louvado seja o nome do Eterno. E por isso a Ele uma salva de palmas. Abra sua Bíblia em Atos, vamos para o texto bíblico e vamos nos deliciar no texto bíblico. Atos, capítulo
capítulo 2. Estamos terminando o capítulo 2 hoje e à noite vamos começar o capítulo 3. O finalzinho do capítulo 2, Atos 2, a partir do versículo 42. Eu quero ler com vocês, expor o texto bíblico que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa, se tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nesses 9 anos, diante da igreja, só houve 2 textos bíblicos que eu preguei mais de uma vez. Um texto bíblico está lá no Salmo 42, quando eu falo sobre a esperança. Deus é a nossa esperança. E outro texto bíblico é esse de Atos. Nesses 9 anos, eu só repeti 2 textos bíblicos de mensagem. E esse daqui de Atos é a 3ª vez que eu estou pregando sobre esse texto. Por motivos diferentes, e agora nós estamos numa série de pregações positivas, então teria que pregar sobre esse texto novamente. E quando eu olho para esse texto de Atos que inicialmente formou o projeto Nova Jerusalém. Quando eu chego para formar o projeto Nova Jerusalém, e esse texto é o texto que guiou todo o projeto Nova Jerusalém. E nós decidimos então há 9 anos atrás fazer apenas 4 coisas, e agora nós estamos avançando para a 5ª coisa. Estamos prontos para a 5ª coisa. Então avançamos, nesses 4 anos nós fizemos 4 coisas e agora estamos avançando para a 5ª ação. E foi tudo baseado nesse texto. E o texto bíblico diz que aquela igreja fazia 5 coisas, e nós vamos ver o que aquela igreja fazia. Quais eram as 5 coisas que aquela igreja fazia. E nós vamos então continuar fazendo essas 5 coisas, e você vai nos ajudar nesse projeto. E o texto bíblico então diz que, no primeiro versículo, eles perseveravam. Para nós entendermos Atos 2, de 42 a 47, nós precisamos entender a importância deste verbo, perseverar. Eu sei que talvez você tenha ideia do que seja perseverar. Uma linha tênue com a teimosia. Nós não estamos falando de teimosia, nós estamos falando de perseverança. Mas é uma linha tênue. Como saber se eu estou sendo perseverante ou estou sendo teimoso? E é isso que nós vamos distinguir na manhã de hoje, entendendo que Deus, ao pedir àquela igreja, ao pedir aos seus discípulos que eles sejam perseverantes, Ele estava convidando aos seus discípulos e àquela igreja a uma dedicação constante. Veja que o texto bíblico diz que eles perseveravam. Primeira coisa, na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam na adoração e perseveravam na oração. Eles tinham que naquele momento, no primeiro século, ter uma dedicação constante. Uma dedicação constante, mas muito mais do que isso, perseverar é o sentimento de insistir com intencionalidade. Insistir com intenção. Então, o que é perseverar? Não é fazer quando eu quero. Não é fazer quando dá. Não é fazer quando eu estou com vontade. Não é fazer quando a água está batendo no nariz. Não é fazer quando eu estou com medo. É regularidade. Perseverança é persistência. Perseverança é dedicação com paciência. Perseverança é dedicação com constância. Perseverança é insistir num projeto com intencionalidade. E eles tinham uma intencionalidade. No primeiro século, eles queriam se parecer com Jesus. No primeiro século, eles queriam que a imagem de Cristo fosse refletida. O sentimento de espelhar Cristo estava muito presente no coração dos discípulos do primeiro século. A necessidade de espalhar Jesus Cristo sobre Roma e sobre o mundo estava muito presente no primeiro século. Eles tinham uma intenção.
a intenção de crescer em Jesus, a intenção de conhecer Jesus, a intenção de prosseguir em conhecer a Jesus, mesmo quando era fácil, mesmo quando era difícil, mesmo tendo vontade, mesmo não tendo vontade, mesmo querendo, mesmo não querendo, mesmo podendo, mesmo não podendo, porque eles eram perseverantes, eles estavam perseverando. E como é lindo perceber que a perseverança deles alcançou a intenção deles. Quando a gente olha para o próprio livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26, o texto bíblico diz que em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que isso significa? O que significa os discípulos pela primeira vez serem chamados de cristão? As pessoas viam Cristo através delas. As pessoas viam atitudes de Cristo através delas. As pessoas podiam ver Cristo através delas. E essa era a intenção deles, quando eles começaram a viver plenamente o Evangelho. Mas para isso acontecer, eles precisavam de perseverança, eles precisavam perseverar. Fiquei pensando em como a gente pode, nessa hora, fazer com que você não esqueça dessa importância. E eu me lembrei que havia um tempo em que, parece que na nossa região isso também tem acontecido, mas faltava muita água nas casas na cidade de São Paulo. E as casas muitas vezes dependiam da caixa d'água para fazer com que a vida dentro de casa funcionasse. Mas sempre houve uma negligência muito grande com caixa d'água, não é verdade? Para você que mora em casa, qual foi a última vez que você limpou a sua caixa d'água? Qual foi a última vez que você verificou se a sua caixa d'água está funcionando perfeitamente? Qual foi a última vez que você trocou a boia da caixa d'água? Caixa d'água muitas vezes é negligenciada. Ela fica lá no topo da casa e enquanto estiver saindo água na torneira, a gente não se preocupa com ela. Então, todo dia eu abro a torneira e sai água para que eu possa me lavar, tomar um banho, para que eu possa beber, para que eu possa fazer um alimento. Eu vou lá no meu sanitário, aperto a descarga e tem água. Externamente a casa está funcionando. Mas nós estamos poucos preocupados com a caixa d'água. Eu sei que hoje tem água da rua e talvez em regiões da cidade de São Paulo quase nunca falta. Aqui na nossa região tem faltado bastante água. Toda noite é fechada a água e a gente depende da caixa d'água. Mas enquanto está saindo água na torneira, a gente não se preocupa com a caixa d'água. Porque externamente está funcionando. Tem água no vaso sanitário, tem água na pia, tem água no chuveiro, dá para cozinhar. E a gente não se preocupa. A gente não lembra que todo dia uma porção de água enche aquela caixa. A gente não vê isso. A gente não se atenta a isso. Mas todo dia uma porção de água chega na caixa d'água. Muitas vezes é assim na vida espiritual. Externamente talvez esteja funcionando. Eu venho para o culto, eu adoro no santuário de mãos erguidas, eu sirvo em algum ministério, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro, e externamente está funcionando. Até chegar o desemprego e a gente vê que a caixa d'água estava vazia. Porque não tem constância. Porque não tem algo que é feito todo o tempo, em todo o tempo, de maneira constante, contínua, a contas gotas, para que a minha caixa da espiritualidade esteja sempre cheia. Até chegar o diagnóstico de uma doença terrível e que a gente tenha que lidar com a possibilidade da morte. Até essas coisas acontecerem, parece que a vida está andando e o externo está funcionando. Mas a caixa d'água está vazia. Porque não há perseverança. O que nós precisamos entender é que este texto e o livro de Atos vai nos ensinar que o maior sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo não é o que acontece numa celebração, mas é o que sustenta a nossa rotina. Ser cheio do Espírito Santo não é vir aqui e receber um incentivo, um encorajamento, um empoderamento, mas é diariamente recebermos água da fonte, que vai nos sustentando, que vai nos alimentando, para que quando a notícia difícil chegar, isso não nos abale.
para que quando a decepção chegar, isso não nos entristeça, para que quando a situação adversa chegar, isso não me desanime. Mas muitas vezes nós somos como uma caixa d'água no teto, no topo de uma casa. Só quando ela falhar, é que a gente vai se lembrar que ela existe. Mas os discípulos não viviam assim, eles eram constantes. E eles eram constantes em 5 tarefas que eles tinham. As 4 primeiras no versículo 1 e no versículo 42 e a última no versículo 47. E qual era a primeira atitude deles? Eles tinham anseio por aprender. Olha o que o texto bíblico diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham perseverança em aprender, sede de aprender, sede de crescer, sede de entender esse Deus, sede de conhecer esse Deus. E eles o faziam através da tradição oral, porque o texto bíblico ainda não estava escrito. Hoje nós temos o texto bíblico nas mãos, não preciso e não dependo mais da tradição oral. E aqui está toda a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Quando eu leio o Novo Testamento, eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu estou perseverando nesse sentimento de querer conhecer a Deus e não me satisfazer com o que eu já conheço de Deus, porque eu quero conhecer novas coisas dele e eu não me satisfaço com o que eu já conheci. Eu não me acomodo. Quando eu olho para isso, eu preciso entender então que ser cheio do Espírito Santo é ter sede por ter contato com esse livro. É buscar entender o que esse livro fala. É obedecer o que ele fala. É aplicar na minha vida o que eu aprendo. E entender que fé se aprende. Fé não simplesmente se reproduz. Fé se aprende. Quero falar com vocês, papais, na manhã de hoje. Uma coisa que às vezes me incomoda preventivamente. Quando eu cheguei para a Igreja de Cristo, com 16 anos de idade, eu me converti. E me parece que naquele tempo, a geração daquela época e a igreja daquele tempo, ela não falava sobre discipulado. Mas a igreja vivia discipulado. Não precisava se apelar de púlpito a necessidade de nós caminharmos com pessoas um a um, em grupo pequeno, em derramar o que nós já conhecemos, em receber o que precisamos conhecer. Parece que era natural, a igreja fazia isso naturalmente. E hoje eu tenho esse entendimento, por quê? Porque quando eu olho para a minha formação, aos 16 anos de idade, quando eu me converti, eu percebo que Deus sempre colocou alguém do meu lado para acompanhar e forjar a minha fé. Alguém que estava me discipulando. E eu me lembro então de uma jovem que caminhava comigo e naquela época ela disse o seguinte: Fernando, filho de peixe, o que é? Peixinho. Filho de crente, o que é? Não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Não dá para passar por osmose a fé. Não dá para fazer fotossíntese da fé com os nossos filhos. Se nós não ensinarmos a eles, se nós não colocarmos fé no coração deles, se nós não sentarmos com eles e discutirmos o texto bíblico, falarmos sobre fé, falarmos sobre o texto bíblico, não necessariamente eles vão se tornar um crentinho. Porque filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. E eu pergunto, quem tem discipulado os seus filhos? Da escola? A mídia? Quem tem discipulado os seus filhos? Eu quero na manhã de hoje chamar você a ter esse cuidado, essa atenção. Porque fé se aprende, fé não se herda. E muitas vezes nós temos na ideia de que a fé é herdada. Porque eu sou um filho de Deus, meu filho naturalmente vai ser um filho de Deus. Não. Porque fé é aprendida, não é herdada. E para que os nossos filhos possam continuar crescendo, eu preciso de tempo em tempo sentar com ele, bater um papo. Você tem lido a Bíblia? Vamos ler juntos.
incentivar seu filho a ler a Bíblia. Se ele está precisando, leia com ele a Bíblia. Não precisa ser algo formal, não precisa ser algo chato, não precisa ser algo, onde pareça uma tarefa obrigatória, mas de maneira informal. Como eu gosto do texto do Antigo Testamento que diz que a palavra de Deus deveria ser inculcada no coração das crianças, dos filhos. Quando nós estivermos andando, quando nós nos assentarmos, quando nós nos levantarmos. Ou seja, o que o texto bíblico do Antigo Testamento está nos ensinando é que a palavra de Deus, ela é ativa, dinâmica, e ela deve ser vivida no nosso cotidiano. Quantas vezes, olhando algo que contraria a palavra de Deus, nós podemos conversar sobre isso e perguntar, você acha que contraria? Isso faz sentido? O que Deus faria? O que Jesus fala sobre isso na sua palavra? E levarmos as pessoas a pensar, a refletir e a chegar às suas próprias conclusões. Por isso o texto bíblico fala, ao sentar, ao levantar, ao deitar, a dormir, ao acordar, ao andar. A palavra de Deus é o que rege as nossas vidas. Aí nós passamos a pensar de acordo com a palavra de Deus. Nós passamos então a pensar de maneira espiritual, não apenas de maneira como o mundo pensa e a maneira como ele nos impõe os seus pensamentos. Mas para isso o texto bíblico tem que estar aberto em casa. Para isso o texto bíblico tem que fazer sentido na minha vida e na sua vida. Por isso na manhã de hoje eu quero convidar você a ter a mesma diligência que às vezes você tem com seu filho no que diz respeito à escola dele. Deixa eu fazer uma pergunta séria para você me ajudar a pensar e a crescer também. Você acompanha o seu filho se ele faz lição de casa ou não? Quando ele está em semana de prova, você acompanha o seu filho para saber se ele está estudando para a prova ou não? Você acompanha o seu filho na frequência dele na escola, sim ou não? Por que nós somos tão diligentes com a educação dos nossos filhos na escola e às vezes corremos o risco de ser tão negligente na formação espiritual deles? Qual é o problema? O que acontece com a igreja de Cristo? Eu sento muitas vezes com meu filho para ajudar ele a fazer um exercício de matemática, mas não tenho a coragem de sentar com meu filho para ler o livro de Atos. Qual é o peso? Onde você está dando prioridade na formação do seu filho? Na formação da sua família? Você quer um excelente químico para a sociedade e um péssimo discípulo para a sociedade? Na manhã de hoje precisamos repensar esses valores. Porque quando você senta com seu filho para estudar geometria, geografia, matemática, português, e não senta com ele para estudar Jesus, para conhecer um caráter divino, para se aperfeiçoar no seu relacionamento com Jesus, você está dizendo para a sociedade, minha prioridade é essa. Aqui não tem prioridade. Mas os discípulos, eles foram reconhecidos no primeiro século, e foram chamados de cristãos, porque eles perseveravam em aprender. Eles estavam lá de maneira intencional, eu quero aprender. Os discípulos não foram daquele tipo que ouviram a mensagem de Pedro, a mensagem que incendiou Jerusalém, como nós aprendemos domingo à noite, e ficou só com aquilo. Eles voltavam, eles perguntavam, eles inquiriam, eles assentavam-se aos pés, eles estavam ali, eles tinham sede de aprender. Quem é cheio do Espírito Santo tem sede de aprender. Tem sede de aprender. Por isso eu quero convidar você a repensar, caso seja necessário. Você tem aprendido coisas novas a respeito do eterno? Porque esse texto bíblico se renova no seu conhecimento e na sua aplicação diariamente. Segundo, eles amavam. Olha o que o texto bíblico diz. Eles amavam. Quem é cheio do Espírito Santo ama. Ama quem merece, ama quem não merece. Ama quem está perto, ama quem está longe. Ama quem cheira como a gente, ama quem cheira diferente da gente. Ama quem pensa como a gente, ama quem pensa diferente da gente. Ama quem fala como a gente fala, ama quem fala diferente do que a gente fala. Olha o que o texto bíblico diz.
O texto bíblico diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Perseveravam no amor. Era uma igreja que amava, ou quem é cheio do Espírito Santo ama. E é interessante porque o texto bíblico declara de que maneira eles amavam e de que maneira eles evidenciavam este amor. Anos atrás, um livro para casais, o título do livro é Amor é um Verbo. E a essência do livro é exatamente trazer esse sentimento. Amor é um verbo. O que isso significa? Que amar exige de nós ação. Amor exige de nós atitude. Então, quando o título do livro diz amar é um verbo, ele está querendo nos mostrar isso. Não adianta eu falar, eu te amo, Lilian, mas não tem nenhuma ação que confirme a minha declaração verbal de amor. Amar é um verbo. Amar exige passar na floricultura. Amar exige comprar bombom. Amar exige dar um anel. Amar exige fazer uma viagem. É caro amar. É caro. Amar exige tempo. O seu tempo, que às vezes nós não temos mais esse tempo. Mas amar exige tempo. Amar exige atitudes. Amar exige ação. E quando nós olhamos para o texto de Atos, olha o que eles diziam. Olha a prova de amor deles. Veja comigo o versículo 44, perdão. Olha o que o texto bíblico diz. Todos os que criam estavam juntos. Eles amavam estar juntos. Eles tinham prazer de estar juntos. Eles tinham prazer de conviver juntos. Eles amavam estar juntos. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 45. Vendiam as suas propriedades. Eles amavam repartir os seus bens. Olha, não é aqui que todo mundo vendia tudo que tinha, porque eles ainda faziam cultos de casa em casa, então eles não vendiam tudo. Não vamos romantizar. Mas o texto bíblico continua dizendo, ao ver uma necessidade, eles se uniam e supriam aquela necessidade. Porque eles amavam suprir necessidade. Eles amavam estar juntos. Eles amavam dividir seus bens. Eles amavam, olha o que o texto bíblico diz no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles amavam estar juntos no templo. E o texto 46 ainda diz, e eles amavam estar juntos de casa em casa. Ah, como é gostoso a gente ver que este amor, no livro de Atos, ele tem alguns aspectos. O desejo de estar junto, o desejo de suprir necessidade quando elas aconteciam, quando elas existiam. O desejo, de estar no templo. O desejo de estar de casa em casa. Ou seja, era um povo grudento. Era um povo que queria se ver. Era um povo que queria se falar. Era um povo que sentia falta um do outro. A gente vive um tempo, às vezes, tão desafiador por conta de tantos ambientes tóxicos que a gente já viveu, que hoje tem muitas pessoas que gostam de entrar quando o culto já começou e sair antes do culto terminar. Porque quer ser só mais um, não quer relacionamento, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, porque já se frustrou, já se machucou, já se feriu. Mas esse não é o padrão bíblico, igreja. Eu sou experiência viva de que igreja, sim, muitas vezes ela fere. Como eu também já fui ferido. E como eu também já feri. Mas como é gostoso saber que igreja também restaura. Como eu fui restaurado dentro da igreja. E nesses dois polos a gente vai continuando, vivendo junto e tendo o desejo de estarmos juntos. E o texto bíblico diz que eles se amavam. E uma forma de demonstrar esse amor é porque eles estavam juntos. Eles tinham prazer de andar juntos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele persevera no amor. Dá trabalho amar, como eu disse. Amar muitas vezes tira lascas. A gente se desentende, a gente se bica. Mas a gente persevera, a gente perdoa, a gente vai atrás, a gente se reconcilia, a gente retoma os caminhos, a gente estabelece limites novos,
A gente amplia limites com outros, diminui limites com outros, mas a gente não tem medo de se relacionar, a gente não tem medo de andar junto, a gente não tem medo de estar juntos, porque nós nos amamos. Terceira coisa que a igreja fazia. A igreja adorava. Olha o que o texto bíblico diz. Eles perseveravam em aprender, eles perseveravam em amar, e eles perseveravam no partir do pão. Ou seja, eles perseveravam na adoração. Partir do pão aqui não é simplesmente ceia do Senhor. Partir do pão aqui é ajuntamento solene. Partir do pão aqui é a atitude formal, né? A adoração formal. Mas a igreja do primeiro século, ela tinha uma dinâmica tão incrível que ela sabia o momento da formalidade de ir para o templo e o momento da informalidade de estar nas casas. Então ela balanceava esses dois ambientes, o ambiente do templo e o ambiente das casas. E como é gostoso nós entendermos que eles estavam tão acostumados a isso e que eles adoravam na formalidade, quando tem uma equipe de louvor, quando tem alguém conduzindo, quando tem alguém, vamos ficar em pé, quando tem alguém, vamos bater palmas, quando tem alguém, vamos sentar. Mas também na informalidade, sentado no chão de uma sala. Muitas vezes a capela, ou com um violão, ou com o Spotify tocando e a gente cantando junto com a música que sai de qualquer mídia digital. A igreja, ela é baseada e ela é formada pela formalidade, mas também pela informalidade. Mas era uma igreja que adorava. Era uma igreja que tinha coração rendido. A adoração é coração rendido. É coração entregue. É reconhecimento de quem somos, de quem Ele é. E quanto mais eu conheço a Ele, pela atitude de aprender através das Escrituras e entendo o caráter de Deus, mais eu reconheço o quanto eu preciso dEle, o quanto eu dependo dEle. Mas quando nós pensamos em adoração, nós estamos pensando na adoração formal, mas eu quero fazer um enfoque na adoração informal. Gente, vocês têm levado a adoração para dentro de casa? Se eu pegasse a playlist dos seus filhos, quem tem discipulado os seus filhos? Se eu pegasse a sua playlist, quem tem discipulado o seu coração? Porque música não é simplesmente cultura. Música tem intencionalidade. Música forma caráter. Música estabelece ritmo. Música estabelece cultura. Guetos, nichos. Música interfere na vestimenta. Música interfere na formação. Música discipula. E eu fico pensando, será que vocês têm sido discipulados pela música fora do santuário? Ou fora do santuário não tem adoração dentro da casa de vocês? Mamãe, você costuma lavar a louça cantando? Fazer o arroz adorando? Lavando a roupa, exaltando Ele? E quando você vai colocando a roupa dentro da máquina, você vai dizendo, Ele é exaltado, para sempre exaltado. Isso é tão fácil de fazer. Louvado seja Ele. Quando o arroz está quase queimando, você olha para a panela e diz assim, Tu és bendito, ó Pai. Você leva louvor para dentro de casa. Olha, quero falar com vocês, adolescentes aí, que estão por aí, e com você, papai. Ou será que quem tem discipulado seus filhos é a Olivia Rodrigo? É a Olivia Rodrigo que tem discipulado seus filhos? Sofia, você escuta Olivia Rodrigo? Pode falar. Escuta. Não escuta Olivia Rodrigo? Queridos, o que eu vou dizer agora, eu não estou dizendo que nós somos topeiras, nós somos a mente fechada, nós somos intransigentes, que a gente só escuta música gospel. Não.
Nós devemos escutar de tudo. E o texto bíblico sugere isso. Escute de tudo e retenha o que é bem, ou o que é bom. O que eu estou dizendo é que a gente não pode só escutar aquilo. Nós não podemos só escutar Olívia Rodrigo. Nós devemos escutar adoração. Mas se eu quiser escutar Olívia Rodrigo, não tem nenhum problema, porque eu tenho adoração, e a adoração vai ser o filtro para entender o que eu posso crer em Olívia Rodrigo e em que eu não posso crer em Olívia Rodrigo. Por exemplo, Olívia Rodrigo, nas suas canções, é canção de sofrência. É canção de sofrência. Ela tem uma música que diz assim, depois que ela termina com o namorado: agora eu estou andando, estou dirigindo, porque a música chama Carteira de Motorista. A música chama Carteira de Motorista. Agora eu estou dirigindo pelo subúrbio da cidade sem você ao meu lado. Ela tem uma outra música que chama Traidor. Ela diz assim, depois de 2 dias que você terminou o namoro comigo, você já está com aquela loira que eu sempre achei que você ficaria. Se você me traiu ou não, não sei, mas você é um traidor. Uma música que diz assim, se prenda ao passado. Se prenda ao passado. Porque essa Olívia Rodrigo, ela diz assim, o seu rosto não sai da minha frente, eu vejo você em todos os lugares. É uma música que está dando uma mensagem indireta, subliminar, dizendo, se prenda ao passado. Fique preso ao passado. Aí a gente vai estudar a Bíblia, ela diz assim, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu vou para Olívia Rodrigo na sofrência. Tem problema ouvir música de sofrência? Eu ouvi na minha adolescência. Eu tenho certeza que o Dário já cantou para Carla. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Você já foi exagerado, sim ou não? Você já foi exagerado. Não tem nenhum problema música de sofrência. Mas não pode ser só música de sofrência. Eu tenho que ter louvor no meu Spotify. Eu tenho que ter louvor na minha playlist. Vocês conseguem entender? Porque nós somos adoradores, nós somos cheios do Espírito. Nós temos prazer na adoração. E eu quero convidar você a levar louvor para dentro de casa, no Spotify do seu carro, no Spotify do seu celular, no Spotify da sua TV. Não seja só Olívia Rodrigo. Talvez vocês não escutem Olívia Rodrigo, mas vocês podem escutar Veig. Veig. Agora tem um novo tipo de música. Veig canta trap. Não é rap, é trap. Trap é uma mistura de rap com música eletrônica que sai trap. Aí imagine, você está deixando o seu filho ouvir só Veig. E aí o Veig canta na orelha do seu filho e da sua filha. Você vai rebolar aqui na minha frente ou no meu quarto? É o que ele canta. Você vai rebolar aqui na minha frente ou no meu quarto? Calma. Calma. Gente, eu escuto. Até hoje eu sou do tempo de escutar Legião Urbana. Eu amo Legião Urbana, eu amo Renato Russo, com toda a vida depravada que ele teve. Mas quando eu leio uma letra depressiva do Renato Russo, que são tantas, eu filtro com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O que nós precisamos trabalhar com essa geração não é podá-las de ouvirem o que elas podem ouvir, mas é ensiná-los a serem questionadores, a ensiná-los a terem reflexão e comparar com o texto bíblico e não deixar que essas canções discipule essa geração, mas permitir que por meio do louvor a gente também possa questionar o que essas músicas têm discipulado os nossos filhos.
para você que tem filho adolescente, pré-adolescente, eu não estou falando para você proibi-lo de ouvir. Estou falando para você. Senta com ele. Compare com o texto bíblico. Deus não nos convida a ficar preso ao passado. Essa semana mesmo eu estava pregando no CR quarta-feira e eu usei o texto de Ana. Porque eu creio de todo o coração que Deus permite que eu e você desfrutemos de um momento de sentir a dor. Deus nunca trabalha pedindo para você negar a sua dor. Ele sempre fala, sinta a sua dor, mas não se assente a ela. Não deixe que ela tome conta de você e escravize você. E Ana teve um momento dela de sentir a dor dela. Quando ela estava lá no relacionamento com Penina, com Eucana, e ela sendo humilhada pela Penina, porque ela não podia ter filho, Penina já tinha muito, aquela frase tão linda de Eucana, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. O meu amor não é melhor do que 10 filhos. E o texto bíblico diz que ela estava com amargura de alma, ela estava diante de Deus chorando. Nós temos esse momento, por isso o texto bíblico de Cantares também fala, Cantares não, o texto bíblico, agora esqueci o livro, há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo da terra. Tempo de chorar e tempo de deixar de chorar. Eu não preciso negar as minhas emoções, mas eu não devo ficar preso a elas. E quando uma Olivia Rodrigo canta, meus olhos, eu continuo vendo o seu rosto na minha frente, ela está dizendo, se prenda ao passado. E você não precisa se prender ao passado. Porque Cristo continua fazendo nova todas as coisas. Ele te chama para novidade de vida diariamente. E é isso que me leva a ser um adorador. Adore a Deus. Quarta coisa que aquela igreja fazia. Oração. Se adoração era um coração rendido, oração é uma dependência de Deus. Então, na adoração eu tenho um coração rendido. Na oração eu tenho uma dependência de Deus. E veja que o livro de Atos ele é muito prático, é muito dinâmico, é muito lindo, porque tudo que ele se propõe a fazer, no próprio livro de Atos já declara que é feito. Então, quando eles diziam, nós perseveramos em oração, você vai ver no livro de Atos, quase em todo o capítulo, um versículo que mostra a igreja orando. Veja, por exemplo, o capítulo 3, o versículo 1. Os líderes estavam orando. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Veja, por exemplo, o capítulo 4, 31, quando a igreja está orando. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Veja, quando a igreja precisava cuidar das necessidades e os discípulos decidiram ficar entre a oração e a exposição da palavra, olha o que o texto bíblico diz no versículo 4 do capítulo 6. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E tantos outros versículos que a gente poderia ler, que eu não vou ler para não cansar você, mas a igreja falava que perseverava na oração, e a gente vai lendo o texto de Atos e a gente vai ver que de fato era uma igreja que perseverava em oração. Agora, quando a gente fala sobre perseverar em oração, a gente precisa entender que perseverar em oração não é só quando as coisas estão ruins, não é só quando a água bate no nariz, não é só quando eu estou com medo, não é só quando eu quero que ele faça alguma coisa do meu interesse. Não é só quando eu estou ansioso. Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei de um pregador chamado Wayne Cordeiro, pastor Wayne Cordeiro. Ele é pastor lá no Havaí, não sei se ainda hoje ele é, parei de acompanhá-lo. E ele escreveu um livro, ele fez uma mensagem no Summit, e ele escreveu um livro chamado Tanque Vazio. E ele conta uma história nesse livro e na mensagem que ele pregou sobre esse tema, do dia em que a igreja fez um grande movimento e uma grande concentração fora do templo. E eles foram para a beira da praia, eles foram numa praça, e eles então alugaram um palco, levaram toda a estrutura de som, iluminação, e eles iam fazer então um impacto evangelístico fora do templo. E ele conta que durante todo aquele preparo de
de mobilização de igreja, de recursos financeiros, de mobilização de voluntários, de empresas que foram prestar serviço para iluminação, para palco, para som. Ele fazia uma única oração: Pai querido, que não chova. Deus, abençoe para que não chova. Era a única oração que ele fazia. E chegou o dia do grande evento. Palco montado, igreja reunida, banda ali no lugar dela, investimento feito, convites feitos, a praça lotada de gente. E antes de começar o culto, o que aconteceu, igreja? Choveu. Choveu. E o pastor Wayne Cordeiro diz que ouviu Deus dizer a ele: Wayne, você aprendeu? A única coisa que você poderia ter orado era pela minha presença. Só isso. Porque mesmo na chuva, com a minha presença, as pessoas serão tocadas. E eu fiquei pensando, essa é uma oração de ansiedade. Você já fez oração de ansiedade? Sabe quando você tem uma ambição, um desejo profundo por algo, como o pastor Wayne Cordeiro tinha, legítimo, impactar um bairro, impactar uma cidade. O chuva mesmo às vezes atrapalha, espanta pessoas. Sabe, quando você tem um projeto incrível que você quer ver se tornar real, e aí você faz a oração da ansiedade. Você vai visitar um cliente e você fala assim: Pai, agora convença ele de que o meu projeto e o meu serviço e o meu produto e o meu preço é o melhor que tem. Convença ele. Oração da ansiedade. Oração da ansiedade. Talvez a oração deveria ser: Pai, eu já fiz o meu melhor. Ajustei todos os meus custos, cheguei no melhor preço. Dei o meu melhor para desenvolver esse produto, esse projeto, esse serviço. Me preparei para fazer uma boa apresentação. Mas, Pai, daqui para frente, que seja feita a sua vontade. E eu vou aceitá-la com alegria. Quantas orações de ansiedade nós estamos fazendo, entregando a Deus, e Deus fala: basta a minha presença. A minha graça é suficiente. Aquela igreja, ela não orava para que Deus aprovasse os seus projetos. Aquela igreja orava para que Deus se fizesse presente. Quando eu era adolescente, nossa família tinha um recantinho ali na zona sul de São Paulo, Parelheiros. A gente ia muito para lá, vovô era vivo, era aquele que juntava a família. Quando vovô estava, todo mundo ia. Vovô morreu, todo mundo dispersou. Essas coisas de família chata. E a gente ia para lá, para Parelheiros, numa propriedade da família. E os primos tinham um quarto só, beliche para tudo quanto é lado. E na porta, assim, na entrada do quarto, cheio de beliche dos primos, existia uma plaquinha: Deus abençoe esta bagunça. A oração do desespero muitas vezes é essa. Mas para aquela bagunça ser resolvida, eu tinha que arrumar minha cama, meu primo tinha que arrumar a cama dele, eu tinha que limpar o meu banheiro, o banheiro junto com os meus primos, a gente tinha que deixar organizado. Existe uma responsabilidade minha. Você fez a sua responsabilidade, dali para frente, que seja feita conforme a sua vontade. Não precisa ter oração de ansiedade. Muitas vezes nós temos a oração de socorro. Eu só oro quando preciso. Parece que Deus é bombeiro, né? Quando a coisa está pegando fogo, eu lembro dele, eu oro a ele e ele vem, apaga o fogo e está tudo certo. Eu oro só quando eu preciso. Ou aquela oração que é de resultado. Eu oro para obter o resultado que eu quero, diante do projeto que eu fiz, para os benefícios que eu quero desfrutar. É só sobre eu. E Jesus vem e diz: não, é tudo sobre mim. Perseverar na oração
é fazer com que ela seja algo constante, contínuo, diariamente, que esteja menos atrelado ao que eu quero, ao que eu preciso, ao que eu sonho, e mais ao que Ele tem, ao que Ele é e ao que Ele vai fazer. Oração da perseverança, ou perseverar em oração, é orar quando eu não vejo nada acontecer, e eu continuo orando. É orar quando nada muda, e eu continuo orando. É orar quando eu não sinto nada, e eu continuo orando. Aquela igreja perseverava em oração. E por último, veja comigo o versículo 47. O que aquela igreja fazia? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aquela igreja não cansava de anunciar os feitos de Deus. Mas eu só posso anunciar os feitos de alguém que eu conheço. Por isso eu preciso aprender. Eu só posso anunciar os feitos de quem eu adoro. Por isso eu preciso aprender, para poder também adorar. Mas eu só posso anunciar os feitos àqueles que caminham comigo, que eu amo. Isso é uma verdade incrível. Igreja, hoje a eficácia de concentrações evangelísticas, ela é irrelevante. A evangelização acontece eu com alguém que eu amo, eu com alguém que me ama. É assim que a evangelização acontece. Eu trabalhando com pessoas que me amam, e pessoas que me amam ouvindo o que eu tenho a dizer. No processo de implantação, esse que nós estamos vivendo, para sermos uma igreja em pequenos grupos, existe um princípio. Eu ganho a pessoa para mim. Eu ganho a pessoa para mim. O que isso significa? Eu me relaciono com alguém que ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Ela consegue ver em mim caráter, ela consegue ver em mim honestidade, ela consegue ver em mim sinceridade, ela consegue ver em mim características, de seriedade, e ela passa a confiar em mim. Então eu ganho a pessoa para mim. Aí depois eu ganho a pessoa para o pequeno grupo. Depois eu ganho a pessoa para Jesus. E depois eu ganho a pessoa para o grande grupo. Hoje a evangelização ela inverte. A gente quer que as pessoas entrem nesse santuário e aqui elas comecem o relacionamento com Jesus sem ter alguém que o apoie no seu crescimento espiritual. O grande grupo, o templo, para a evangelização é a última etapa, não é a primeira. Ganhe primeiro a pessoa para você. Depois leve ela para o pequeno grupo. Depois leve ela para Jesus. Você e o pequeno grupo vão levar ela para Jesus. Depois que ela foi para Jesus, ela vem para o templo. E se envolve na vida comunitária, na vida de igreja, e aí ela se envolve. Se ela quiser se envolver na nossa igreja, porque pode ser que ela queira se envolver em outra igreja, e está tudo bem. Porque o nosso alvo é levar pessoas a Jesus. E não levar pessoas à igreja. É o que eles viviam. Templo, adoração formal. Casa, adoração informal. Eram respeitados, ganhavam as pessoas para eles, iam para as casas, iam para os templos, e assim a igreja ia crescendo, o evangelho ia se espalhando, e eles iam anunciando o evangelho. A missão no mundo. É isso que Deus quer de nós, foi para isso que Deus nos chamou, para a missão no mundo. Na manhã de hoje, aquele corpo de Cristo, e aqueles crentes em Cristo Jesus que foram batizados pelo Espírito Santo, eles faziam 5 coisas. Eles eram apaixonados por aprender, apaixonados por relacionamentos saudáveis, apaixonados pela adoração, apaixonados pela oração e apaixonados por fazer pessoas se apaixonarem por aquilo que eles já eram apaixonados. A minha oração é que vocês sejam apaixonados por aquilo que a igreja do primeiro século era apaixonada. E que vocês levem outras pessoas a se tornarem apaixonados por aquilo que você é apaixonada. Esse é o desafio que temos para este
século. Fazer da igreja um lugar onde o aprendizado, o amor, a adoração, a oração e o anunciar seja real. Você foi chamado para espelhar Jesus e espalhar a sua luz aonde você estiver. A minha oração é que Deus o abençoe nessa tarefa.